Bom, nós estamos trabalhando um tema que é bastante relevante, dada a complexidade que envolve todo esse conceito de autoridade. Obrigado, Tiago Josué. Então, nós estamos trabalhando esse tema, autoridade suprema. No domingo passado, nós trabalhamos o conceito de autoridade. E a partir desse conceito de autoridade, entendendo que Deus ele é a autoridade suprema do universo, e Ele, como autoridade suprema, constitui todas as outras autoridades. Não há autoridade no universo criado, seja no mundo físico e visível, como também no mundo espiritual e invisível, as coisas perceptíveis ou não. Toda a autoridade que envolve a criação neste universo é estabelecida por Deus, seja a autoridade política, religiosa ou qualquer outro tipo de autoridade é estabelecida por Ele. Entendendo isso, nós também trabalhamos que existe uma controvérsia no conceito da autoridade. Essa controvérsia diz respeito à revolta de Satanás, quando ele decide então usurpar o trono de Deus como autoridade suprema. A partir daí, toda a humanidade ela vive então esse conceito distorcido de autoridade. Ele tem em seu coração o desejo de usurpar, de tomar o poder. Por isso que nós vemos constantemente revoltas, a sociedade se levantando, muitas vezes não só para exigir seus direitos, mas muitas vezes para tomar o poder daqueles que exercem a autoridade. É bem complexo isso, mas não existe autoridade que não seja estabelecida por Deus. Então, imagine somente qualquer tipo de autoridade nesse mundo, político ou religiosa, ela só existe porque Deus a estabeleceu. Talvez nesse momento esteja surgindo várias perguntas, como por exemplo, pastor Ricardo, e Adolf Hitler, o senhor diria dele? Stalin, os governos aí comunistas, ditatoriais. Não existe governo que não seja estabelecido por Deus. Até mesmo esses governos que trazem tantos sentimentos ruins e adversos. O fato é que não existe nenhuma autoridade estabelecida por ele. Inclusive, Adolf Hitler. Não estamos falando aqui do modo como ele exerceu o seu governo. E o que ele fez era aprovado por Deus. Mas o governo e a autoridade nas mãos daquele homem era também estabelecida por Deus. Por isso que é complexo essa questão da autoridade. Hoje eu quero trabalhar dois pontos quanto a esse tema, que é sobre a autoridade. Ela requer obediência, e a partir do momento que a autoridade ela requer obediência, também nós precisamos ter um discernimento apropriado sobre a autoridade, para que possamos, a partir desse entendimento, termos uma compreensão melhor de como nós devemos obedecer essas autoridades. Então, dada essa introdução daquilo que já vimos no domingo passado, então nós vamos trabalhar um pouco mais sobre a autoridade suprema. Quero convidar o amado irmão e amigo a abrir sua Bíblia juntamente comigo para 1 Samuel, capítulo 15, e versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. E a partir deste texto iremos trabalhar a autoridade suprema. Primeiro, que essa autoridade ela requer obediência. Depois, nós iremos trabalhar um pouco mais sobre o discernimento da autoridade. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz desta maneira: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Vamos orar. Bondoso Deus, neste momento, pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, nos ajude a entender a Tua revelação, e que nesta noite, Deus, entendendo e compreendendo a Tua revelação para as nossas vidas, possamos também estarmos dispostos a colocarmos em prática o
que o Senhor tem a nos ensinar quanto à autoridade, em primeiro lugar a Ti como autoridade suprema e em segundo momento autoridades estabelecidas por Ti como Deus que detém todo o poder e o direito de estabelecê-las. Desta maneira nós oramos, te agradecendo em nome do Filho Jesus. Amém. Primeiro eu quero trabalhar aqui, a autoridade ela requer obediência. A autoridade ela requer obediência. O desejo de agradar a outros é uma experiência fatual e ao mesmo tempo uma perspectiva fatual em nossas vidas. Nós queremos agradar outras pessoas e ao mesmo tempo que nós agradamos, favorecemos outras pessoas, agraciamos outras pessoas, também nós temos a expectativa de que outras pessoas também nos agradem. Então, esse desejo de agradar é um fato, é uma expectativa fatual em nossas vidas. Esse desejo de alcançar e promover satisfação a outras pessoas, ela nos promove contentamento. Eu já tenho ouvido diversas vezes as pessoas falarem o seguinte: olha, eu me sinto tão bem quando eu faço algo por alguém, eu me sinto tão bem quando eu dispenso um favor a alguém, eu me sinto muito bem. Isso é contentamento. Então, esse desejo de alcançar e promover satisfação nos traz contentamento quando agradamos outras pessoas. E dentro dessa ideia de agradar e a ideia da satisfação, e termos contentamento nisso, a pergunta que nós fazemos é a seguinte: qual a maior exigência que Deus faz ao homem que deseja servir? Qual a maior exigência que Deus faz, que Ele requer de nós, dentro dessa ideia de satisfazê-lo, de termos contentamento em satisfazê-lo? Qual a maior exigência que Ele faz para nós? A maior exigência que Deus faz para aquele que o serve é obediência. É isso que Ele requer. Não tem exigência maior que Deus faz ao ser humano quando se trata da autoridade a Ele e da autoridade estabelecida a outros, que é a obediência. É o que Deus requer de nós. A história de Saul, esse versículo que eu li, está inserido no contexto da história de Saul. E a história de Saul, ela revela a forma, a maneira, o modo como Deus planejou ser amado por nós. Como Deus ele deseja ser amado por nós através da obediência à sua autoridade e a autoridades por Ele constituída, estabelecida. Essa é a maior exigência, que satisfaz a Deus e promove em nosso coração contentamento, obedecer a Ele e a autoridades por Ele estabelecidas. Saul recebeu aqui nesse contexto do capítulo 15 a ordem para executar juízo contra os amalequitas e contra o rei desse povo chamado de Amaleque. Era então a ordem dada por Deus através de Samuel para que Saul executasse juízo contra esse povo. Agora, por que essa ordem foi dada? Nós precisamos voltar um pouco aos versículos anteriores e até mesmo voltar lá para Êxodo capítulo 17, versículo 14, quando Israel estava vindo do Egito em direção à terra prometida, e Amaleque, juntamente com seu povo, foi o primeiro rei a se levantar contra os israelitas, que estavam aí nessa jornada até a terra prometida. Então, em Êxodo capítulo 17, versículo 14, vamos encontrar essa história, quando Amaleque, de forma, inclusive, covarde, traiçoeira, se levanta contra o povo de Israel para tentar destruí-lo e impedir a jornada até a terra prometida. E eu quero ler essa passagem, não vou ler todo o capítulo, porque não é necessário, mas eu quero ler o texto em que Deus, naquele momento, Ele promete de que iria destruir esse povo por se levantar contra Israel e de forma traiçoeira tentar impedi-los até a terra prometida. Êxodo capítulo 14, Êxodo capítulo 17, versículo 14. Êxodo 17, 14 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: escreve. Rapaz, isso é interessante, porque a ideia aqui de escrever um livro é para não se esquecerem que Deus queria que o povo de Israel executasse no futuro. Então ele diz para Moisés: escreve isso para a memória no livro,
e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Por que Deus está prometendo isso? Quando lemos o capítulo 17, vamos encontrar então Amaleque se levantando contra o povo de Israel para destruir este povo. Por que é considerado um ato traiçoeiro de Amaleque? Porque nesse momento o povo de Israel estava completamente desprovido de forças para lutar. O povo não tinha condição de enfrentar o exército. O povo estava abatido, não tinha condição de guerrear. E Amaleque, usufruindo desse momento e percebendo essa fragilidade, então tenta destruir o povo de Israel. E Deus vê nesse ato algo mal. E Deus diz: eu executarei juízo contra Amaleque. Quem deveria então executar juízo, dada a ordem de Deus? Saul. Saul deveria então destruir toda essa nação. Este juízo então era o que Saul deveria fazer. A ordem foi dada por Deus, foi para destruir totalmente o povo, sem deixar nada, nem mesmo os animais que houvesse ali naquele lugar deveria sobreviver, deveria ser eliminado completamente esse juízo por conta ali através de Saul. A pergunta é: Saul cumpriu a ordem dada por Deus? Saul, ele cumpriu completamente a ordem? Não. Saul, ele cumpriu a ordem, mas foi parcialmente. Quando chegamos no capítulo 15 de Samuel, versículo 9, nós vamos encontrar Saul cumprindo a ordem, mas de forma parcial. Olha só o que diz 1 Samuel 15, versículo 9. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível foi destruída. A expressão que nós queremos destacar aqui é a seguinte: e não os quiseram destruir totalmente. Volte para o versículo 3 do capítulo 15, nós vamos encontrar o seguinte, versículo 2 e 3. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente o que tiver, tudo que tiver, e nada lhes poupe. Nós temos aqui a ordem para destruir totalmente Amaleque. No versículo 9 encontramos que Saul não quis destruir totalmente o povo, executando os juízos. Então ele cumpriu a ordem, mas de forma parcial. Ele cumpriu parte da ordem dada por Deus. Saul, irmãos, por que não fez isso? Porque Saul ele não quis executar juízo, dado a autoridade suprema de Deus e a ordem dada a ele. Primeiro, porque Saul era um homem jactancioso. A palavra jactância aqui é a mesma palavra para amante da fama. Saul era um político, e como um bom político, Saul ele amava o glamour, Saul amava a ir ser aclamado, ser exaltado. Olha só o que diz o versículo 12 do capítulo 15. Capítulo 15, versículo 12. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. A expressão que quero destacar aqui é a seguinte: levantou para si um monumento. Irmãos, nos nossos dias é muito comum a gente ver os políticos e os nossos governantes colocar em placas de forma pública para todo o povo ver os seus feitos. É muito comum reunir a população em praça pública para falar do que estão fazendo, divulgar publicamente as suas realizações, os seus feitos. Sim, isso é comum nos nossos dias. Naquela época também era algo comum. Os reis levantaram um monumento seu para ficar em memória do que ele fez. Isso é uma maneira de o povo reconhecer o seu nome, aclamar, e louvar e adorá-lo. Saul, então, ele demonstra que estava interessado em ser aclamado pelo povo, adorado pelo povo, reconhecido como um grande governante, do que transferir para Deus toda a glória. E diante disso, ele cumpre parcialmente a ordem dada por Deus.
Saul era amante da fama, ele amava a autoexaltação. Esse é o caminho da decadência. Quando o homem ele busca se promover, então ele começa a caminhar a passos largos para a decadência e a destruição pessoal. Vejam só a decadência de Saul quando lemos 1 Samuel 14:35. Volta uma página da sua Bíblia, está me acompanhando. 1 Samuel 14:35, nós vamos encontrar o seguinte registro: edificou Saul um altar ao Senhor, e este foi o primeiro altar que ele edificou. Olha só, no capítulo 14, o capítulo anterior, no registro de Samuel, ou melhor, de Saul, cumprindo parcialmente a ordem dada por Deus, nós vamos encontrar Saul enfrentando os filisteus. E ao enfrentar os filisteus, Saul, ao vencer esses homens, ao vencer essa nação, esse exército, Saul, ele levanta um altar para adorar a Deus. No capítulo depois, nós encontramos Saul em uma extrema decadência. Ele esqueceu Deus e passou a adorar a si mesmo. Ele passou a promover a sua autoimagem. É isso que acontece, amada igreja, quando nós nos esquecemos de perceber quem é a autoridade. Saul esqueceu que a autoridade ali era Deus. Era ele que deveria ser adorado, era ele que deveria ser obedecido. Mas Saul esqueceu disso. E ao esquecer, Saul então ele começa a se engrandecer. Ele começa a perceber que é grande e ele quer ser reconhecido. E levanta em seu nome um monumento. Mas é exatamente isso que acontece com aqueles que esquecem quem é a autoridade. É exatamente assim que os jactanciosos, os amantes da fama fazem. São fanfarrões, gostam de contar seus grandes feitos, suas proezas, suas realizações. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E na maioria das vezes, até nem é verdadeiro o que estão dizendo. Não é nem verdade o que estão dizendo. Essas palavras, ou melhor, esta palavra jactancioso ou amante da fama, descreve, inclusive, alguém sociável que gosta de estar no meio das pessoas, mas gosta de estar para falar e contar do que ele é e do que ele faz. É alguém preocupado em dar uma boa impressão de si mesmo, de promover a sua autoimagem como alguém confiável e de boa forma. É exatamente o que acontece quando nos esquecemos de quem deve receber toda a honra e toda a glória. Mas Saul, além de ser um homem jactancioso, um fanfarrão, um amante da fama, ele também era um homem orgulhoso e arrogante. Saul foi um homem orgulhoso e arrogante. Acompanhe comigo a leitura do versículo 19 e versículo 20 do capítulo 15 de 1 Samuel. Diz assim o versículo 19: Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Olha só a resposta de Saul. Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pela qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas essa não foi a ordem dada para aquele homem. A ordem era para que fosse destruído tudo como juízo executado ali, vindo de Deus. Era um homem prepotente, arrogante, soberbo. Em nenhum momento ele reconhece que ele não cumpriu a ordem dada por Deus, de que ele fez, mas foi de forma parcial. Então ele responde aqui a Samuel de forma prepotente, arrogante, soberbo, altivo. Ele entende de que estava seguindo rigorosamente, mas não estava. O versículo 13, encontramos a seguinte expressão do capítulo 15: Eu executei as palavras do Senhor. No versículo 15 do mesmo capítulo diz: Destruímos totalmente. E no versículo 20 encontramos a seguinte expressão: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor. Mas ele não tinha nada. Saul, ele havia ignorado completamente a autoridade de Deus sobre ele. E ele resolveu agir por si mesmo. Mas é assim que os orgulhosos e os arrogantes fazem. É assim que eles fazem. A ideia de alguém orgulhoso e arrogante é de alguém que está envolto de uma tremenda fumaça, que está desorientado. É alguém que perdeu o rumo,
e não sabe mais para onde está seguindo. O orgulho e a arrogância são um problema, inclusive, interno, está dentro do coração. Ele pode até nem falar de suas realizações, mas ele se sente melhor que os outros. Não se mistura com os demais, porque se sente superior, se sente tal. Ele é alto demais para se misturar com as demais pessoas. Perdeu completamente o senso. Era assim que Saul estava agindo. Ele perdeu completamente o senso. Era alguém extremamente orgulhoso e extremamente arrogante. Mas em terceiro lugar, por que Saul desobedeceu a ordem do Senhor? Porque Saul, além de ser amante da fama, alguém orgulhoso e arrogante, Saul também era um homem rebelde. O motivo pela qual ele agiu dessa maneira era porque Saul foi um homem rebelde. Olha só o que diz o versículo 23 do capítulo 15. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O real motivo de que Saul agiu dessa maneira era porque Saul era um homem rebelde. Mas nós encontramos aqui uma forma poética. Esse versículo ele está escrito aqui de forma poética, é muito interessante. Neste versículo aqui aparecem 3 palavras contendo 2 paralelos expressos em 3 pares de sinônimo, que eu vou destacar aqui para os amados irmãos. Primeiro vamos encontrar a palavra rebelião com obstinação. Depois vamos encontrar a palavra pecado com iniquidade e feitiçaria com adivinhação. São 3 palavras que representam 2 paralelos expressos em 3 sinônimos: rebelião, pecado e feitiçaria. A rebelião está associada com a obstinação, o pecado está associado com a iniquidade e a feitiçaria está associada com a adivinhação. Poderíamos até traduzir o versículo aqui da seguinte forma: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a iniquidade da adivinhação. Poderíamos traduzir o versículo 23 desta maneira: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a iniquidade da adivinhação. Era assim que Saul estava agindo, como um rebelde, alguém insubordinado, obstinado, por uma causa completamente deformada. O pecado de rebelião, amados irmãos, é considerado como um pecado de feitiçaria. É como se fosse um bruxo, um feiticeiro, alguém que lida com esse tipo de obra condenada por Deus. Alguém rebelde é como se fosse um feiticeiro. Um feiticeiro, ele trabalha a parte de Deus e substitui inclusive Deus por demônios. É isso que a feitiçaria faz: trabalha a parte de Deus e substitui Deus por demônios. Esse ato é considerado um ataque frontal contra Deus, e ao mesmo tempo tanto tira Deus do foco da honra e da glória que ele merece, como também tira de Deus toda a autoridade que lhe é inerente. Um homem rebelde, amados irmãos, é alguém extremamente perigoso. Um rebelde é alguém extremamente perigoso, pois ele pode incendiar todo o corpo, como o fogo incendeia uma floresta. Um homem revoltado, um homem obstinado, ele pode incendiar toda uma comunidade, como o fogo é capaz de incendiar uma mata fechada, uma floresta. Tudo que Deus exige do seu povo, irmãos, é obediência. É isso que Ele exige de nós como seu povo: obediência. Essa é a maior exigência de Deus para a sua igreja. E por que Deus tem prazer na obediência do que em sacrifício? Porque Samuel diz que Deus ele tem um prazer maior, supremo na obediência do que em sacrifício. Sabe por quê, amados? Porque mesmo com sacrifício pode haver o elemento da vontade própria. Mesmo entregando para
para ser sacrificado. Ainda assim, esse sacrifício pode estar completamente mergulhado de egoísmo, de orgulho. De repente é feito para uma promoção pessoal. Até mesmo o sacrifício, ele pode estar completamente cheio do elemento da vontade própria. Por isso que o obedecer é melhor que o sacrificar, versículo 22 do capítulo 15. Essa resposta de Samuel expressa uma doutrina inclusivamente, uma doutrina que vamos encontrar a mesma forma em Oséias 6,6, Mateus 9,13 e Mateus 12,6. Em Oséias 6,6 vamos encontrar mais uma vez Deus afirmando que a obediência é melhor que o sacrificar. Em Mateus 9,13, Jesus Cristo conversando ali com os fariseus, uma multidão, ele diz: se vocês compreendessem o que significa misericórdia, e não sacrifícios que eu vim buscar, mas misericórdia quero e não sacrifício. Quando chegamos em Mateus 12,6, a mesma coisa, ele vai dizer: se vocês entendessem o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. É uma doutrina. A obediência é uma forma de doutrina e ensino estabelecido para a sua igreja. Obediência. A rebeldia, amados irmãos, ela sempre é repudiada, porque a rebeldia é a imagem e semelhança de Satanás. Foi o primeiro ser no universo a se revoltar e se rebelar contra o seu Criador. Todas as outras revoltas e rebeldia têm como base e têm como fundamento Satanás. Ele é o pai da rebeldia, ele é o pai da revolta. Todo ser humano que vive desta maneira, ele é a imagem e semelhança de Deus. E a obediência é a imagem e semelhança de Deus. Nós temos um exemplo supremo de obediência na pessoa de Jesus Cristo. E eu quero encerrar exatamente com este ponto. Nós precisamos entender que a autoridade ela requer discernimento. Quando nós não conseguimos fazer isso, estaremos sempre nos levantando para nos insurgirmos contra aqueles que estão liderando. E eu falo qualquer tipo de liderança e de autoridade, eu não falo só da igreja, é qualquer tipo de autoridade, seja política ou religiosa, seja educacional ou institucional. Qualquer tipo de levante contra a autoridade, essa pessoa ela está fazendo o trabalho do diabo, e ela é a imagem e semelhança do tal. Por isso precisamos agora entender o que é esse discernimento, para que ao discernirmos, possamos então obedecer corretamente. Quando entendemos que toda autoridade está em Deus, e que todas as outras autoridades são delegadas por Ele, e eu e você somos aqueles que Deus requer de nós a obediência, então nós entenderemos melhor que a autoridade requer discernimento. E eu quero concluir com esse ponto. Te convido a abrir sua Bíblia juntamente comigo para Mateus capítulo 26 e versículo 42. Mateus 26 e versículo 42, iremos concluir nossa mensagem com este ponto. Mateus 26, versículo 42 diz assim: tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Nós temos aqui o maior exemplo de obediência na pessoa de Cristo. Ele foi o maior exemplo de obediência. A oração de Jesus está fundamentada no princípio de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. A oração de Jesus lá no Getsemane, ela está fundamentada no princípio de 1 Samuel 15 e 22. Nesta oração, Jesus expressa sua obediência à autoridade de Deus. Jesus disse: se não for possível passar de mim este cálice, esse cálice aqui é a cruz. Se não for possível passar de mim essa cruz, faça-se a tua vontade. A vontade aqui é a autoridade de Deus. A vontade aqui é a autoridade de Deus sobre Jesus. Jesus discerne, ele entende que obedecer à autoridade de Deus
é mais importante que se sacrificar sobre a cruz. Quando Jesus diz, faça-se a tua vontade, diante do desejo de não beber o cálice, ele entende que beber o cálice, que era a cruz, era mais importante do que não passar pela cruz. Era mais importante do que, era menos importante, melhor dizendo, que a vontade de Deus. A vontade de Deus era a autoridade dele. No versículo 11 do capítulo 18 de João, nós vamos encontrar Jesus fazendo uma pergunta retórica. João 18 e 11, Jesus diz assim: não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? O cálice aqui é a cruz. Então vamos ler o versículo colocando a palavra cruz. Não beberei porventura a cruz que o Pai me deu? Aqui Jesus sustenta a supremacia da autoridade de Deus e não da cruz. A supremacia aqui era a autoridade, a vontade de Deus e não a cruz. Então, quando Cristo ele consegue discernir isso, ele consegue entender e compreender que a autoridade do Pai era que deve ser considerada e não a cruz, então ele diz: faça-se a tua vontade. Amados irmãos, na mensagem anterior eu falei que quando nós conseguimos entender isso, que a autoridade ela vem antes da pessoa, então não importa quem está liderando, não importa quem está governando, porque a autoridade ela é anterior ao homem, à pessoa. Então Jesus ele entende isso, que a autoridade do Pai é anterior à cruz, que a autoridade do Pai é mais importante do que a cruz. E se é mais importante do que a cruz, então o que interessa para ele é obedecer o Pai. Aqui nós temos um discernimento. Por que nós temos tantos problemas com pessoas que lidam com autoridade? Por quê? Isso em todo lugar. Eu trabalhei em empresas por mais de 20 anos da minha vida e vi muitas vezes os empregados quererem ser o dono da empresa. Vi muitas vezes alguns funcionários confrontar o patrão porque queriam que o patrão fizesse o que eles achavam que é melhor. Recordo-me que eu trabalhei com um homem que chama Vinho durante 3 anos e era talvez um dos homens mais difíceis de trabalhar. E um dia alguém perguntou para mim: como você consegue trabalhar com essa pessoa? Eu respondi para ele: muito simples. Ele é o dono e eu sou o funcionário. Muito simples. Ele é o empresário e eu sou apenas o empregado que ele contratou. Eu não vim aqui para pensar, para questionar, eu vim para trabalhar. E nesse dia eu até falei para o camarada: se ele chegasse aqui e falasse: olha, Ricardo, eu quero que você pegue aqui um porrete e quebre esse meu carro. O camarada era um luxo. Eu quero que você quebre ele e esbagaçar. Só os pedaços. Quem seria eu para questioná-lo? Ele é o dono do carro, ele é o que tem autoridade, é ele que manda. Eu era apenas um funcionário. Eu deveria dizer: você está louco, rapaz? O carro desse caríssimo, você perdeu o juízo? O grande problema muitas vezes é que nós queremos mandar, não queremos, queremos mandar na autoridade, e muitas vezes nós não sabemos qual é o nosso lugar. E até muitas vezes a gente nem sabe quando queremos lidar e ter algum benefício, nós nem sabemos como fazer isso. Às vezes, Lídia, minha filha, né, que está me acompanhando agora lá na minha casa, às vezes quando ela quer alguma coisa, ela chega e fala de forma muito carinhosa comigo. Ela me abraça, dá um cheiro, aí eu brinco com ela e diz: qual é o golpe? Qual é o golpe que você está planejando? Né? Às vezes o Eduardo fala alguma coisa comigo, ele quer algo, aí eu já digo não. Aí a Lídia diz: você não sabe pedir? Porque para lidar com a autoridade tem que ter discernimento, porque senão haverá muitos prejuízos. Jesus Cristo ele entendia isso. Ele era Deus, mas como Deus ele estava neste momento sob a autoridade do Pai. E ele entendia que a autoridade do Pai era mais importante do que a cruz. Se era mais importante do que a cruz, aí ele pergunta: não beberia eu do cálice que o Pai me deu? Quero trazer aqui algumas aplicações, irmãos, diante desses 2 pontos que nós vimos hoje. Primeiro, a gente viu de que a obediência à autoridade é o que Deus requer de nós. E segundo, nós vimos que precisamos discernir o que é autoridade, para que possamos nos colocar no nosso lugar e a partir daí obedecermos àqueles que são nossos superiores. A primeira aplicação que eu trago aqui
é de que no universo existem dois princípios. No universo existem dois princípios: o da autoridade de Deus e o da rebeldia satânica. Dois princípios: da autoridade de Deus e da rebeldia satânica. Não podemos servir a Deus e andar pelo caminho da rebeldia. Não podemos. A igreja deve entender uma coisa. Nós, como igreja, devemos entender uma coisa. Satanás, ele ri, ele dá gargalhadas e dá dor na barriga. Usando aqui essa metáfora, quando um rebelde prega a palavra de Deus, quando um insubordinado prega a palavra de Deus, Satanás, ele sorri. Por quê? Essa pessoa é a imagem e semelhança dele. É como se alguém estivesse escarnecendo de Deus. E Satanás dá gargalhadas. Portanto, não podemos servir a Deus e andar pelo caminho da rebeldia. E a outra aplicação que eu trago aqui é de que o critério exigido para agradar a Deus é a obediência. Essa obediência deve ser suprema, sem restrições. Obediência a Deus, que é a autoridade suprema, e obediência a todas as outras autoridades por Ele constituídas. Pois não existe, nem no mundo visível, físico, e nem no mundo espiritual e invisível, qualquer autoridade que não seja por Deus estabelecida. Precisamos seguir esses princípios, de que o critério exigido por Deus é obediência, e que dois princípios existem nesse mundo: ou obedecemos a Deus, ou seguimos a rebeldia e trilhamos esse caminho da rebeldia, que é o caminho que Satanás está trilhando desde que se levantou contra Deus. Que Deus nos ajude, amados irmãos, a entender essas verdades e a compreender a sua palavra, de que a autoridade estabelecida por Ele deve ser obedecida, não importa quem esteja exercendo a autoridade. Nas próximas mensagens, vamos trabalhar como lidar com autoridades que são ditatoriais, autoridades que são, aos olhos de Deus, perversas. Como devemos lidar com esse tipo de autoridade? Na próxima semana vamos trabalhar um pouco sobre isso. Vamos lá. Deus, obrigado por este momento que o Senhor nos permitiu levar a Tua palavra. Nos ajuda a compreender esses princípios e, ao mesmo tempo, Deus nos dá força para colocarmos em prática. Esta é a nossa oração, em nome do Filho Jesus.